Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa série de vídeos sobre frações. Meu nome é Leonardo Nóbrega e agora a gente vai conversar um pouquinho sobre como surgiram as frações. Tudo começou lá no Egito, 3.000 anos antes de Cristo, quando um faraó, conhecido como Sesostris, resolveu distribuir algumas terras para alguns agricultores privilegiados daquela época. E onde é que estavam exatamente essas terras? Essas terras ficavam nas margens do rio Nilo, o maior rio do mundo. Eram terras que todo mundo queria para plantar. Por quê? Porque era um solo muito fértil. Era um solo que conseguia plantar muito bem e gerar muita riqueza para aquela região. Até aí tudo bem, estava cada um com a sua terra direitinho, demarcada com as estacas, tudo tranquilo. Só que surgiu um problema. As enchentes. Todo ano o rio Nilo inundava e destruía tudo que estava próximo a ele. Então, aquelas demarcações de terra eram destruídas. E no mês de setembro, já depois das enchentes, eles tinham que dar um jeito de marcar novamente aquelas terras que foram destruídas. E aí dava uma confusão muito grande, porque uns achavam que o seu terreno era grande e outros queriam pegar a parte de outra pessoa para aumentar seu terreno. Era um problema muito sério. E foi aí que eles tiveram uma ideia, utilizando cordas. Eles iam pegar cordas para medir esses terrenos um por um. E aí, quando a enchente destruísse tudo, eles iam ter um jeito de marcar de novo cada terreno um por um, sem problema nenhum. Então vamos supor que esse aqui é o rio Nilo e a gente tem que demarcar um terreno. Aqui são as estacas usadas para delimitar o terreno. Vamos supor que essa aqui é a medida de uma corda inteira. Então eles iam lá e mediam o terreno todinho. Uma corda. Aqui era uma corda, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E sobrava aqui um pedacinho de outra corda. E era aí que surgiu o problema. Eles tiveram que dividir uma corda inteira em partes menores. Ou seja, eles tiveram que fracionar aquela corda. Então, se aqui tem uma corda inteira, para caber nesse espacinho aqui, teria que ser mais ou menos essa corda dividida em 3 partes. E para representar esse pedacinho, eles escreviam em forma de fração. Então, se aqui é uma corda inteira dividida em 3 partes, a gente escreve 1 sobre 3. Se fosse, por exemplo, uma corda inteira dividida em 2 partes, na metade, exatamente na metade, o que seria? 1 sobre 2. Ah, e se fosse ela dividida em 4 partes, menor ainda, só um pedacinho assim, seria que fração? 1 sobre 4. Pronto. Com isso aqui, eles resolveram aquele problema de demarcação de terras e toda vez que vinham aquelas enchentes e destruía tudo, dava para eles pegarem as cordas e marcarem novamente todos os terrenos e acabar com a confusão. E às vezes a gente pensa que não usa fração, mas a gente está usando o tempo todo no dia a dia. Por exemplo, quando a gente tem que comprar carne no açougue, a gente pede, me dá meio quilo de carne, me dá 1,5 quilo de carne. Ou quando a gente vai comprar pastel, a gente está lá na escola, compra um pastel, aí chega seus amigos, cada um pede um pedaço. A gente vai ter que fazer o quê? Fracionar esse pastel, vai ter que dividir em partes menores para distribuir para os colegas. Ou então quando a gente vai jogar bola, ou vai jogar vôlei, ou vai jogar basquete, algum esporte, a gente tem que dividir o time, dividir em 2 times, dividir em 3 times. Então a gente está o tempo todo usando fração. E não só isso, quando a gente for estudar para a nossa prova, seja a prova do Enem, prova de Instituto Federal, ou prova da escola, da faculdade, de concurso público, a gente vai usar fração o tempo inteiro, porque ela é pré-requisito para um monte de coisa. Por exemplo, regra de 3. A gente vai ter que aprender fração para aprender regra de 3. Porcentagem, probabilidade. Só com isso aqui, só com esse conteúdo, a gente já consegue resolver metade das questões da prova de matemática do Enem. Então é uma parte muito importante que a gente precisa dominar. Beleza, galera? Então, clique aqui para continuar assistindo essa série. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido. Se inscrevam no canal se vocês gostaram desse vídeo. Curtam e compartilhem. Espero vocês no próximo vídeo e tchau!